Olá, povo de Deus! Muito bom dia, bom dia, bom dia a todos e a todas. Que o Senhor nos abençoe poderosamente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Café com Palavra. É isso mesmo. Esse é o lugar, gente, de pessoas fortalecidas, abençoadas e honradas pelo Senhor. Hoje, quarta-feira, é isso mesmo, quarta-feira de vitória, quarta-feira de bênção sobre a sua vida, sobre o seu lar. O mês de junho está finalizando, está acabando o mês de julho, mês de junho, meu Deus do céu, está acabando o mês de junho, mas estamos juntos aqui nesse nosso devocional abençoado por Deus. Já chega deixando a sua mensagem aí, já chega deixando a sua palavra de esperança, de fé ao coração dos irmãos. É isso mesmo, Café com Palavra é isso, gente. É o povo abençoado, é o povo alegre, é o povo feliz. E nós estamos aqui de segunda a sexta-feira com esse devocional abençoado às 7 horas da manhã. Eu sou seu irmão, sou seu amigo, pastor e terapeuta Carlos Gonçalves. Olha como o pastor está aprumado hoje, gente. É isso mesmo. O pastorzão está caprichado no visual. Temos um dia hoje bem corrido, um dia muito abençoado, muito produtivo. Esse dia será uma grande bênção. Nós estamos na série de mensagens Crenças Limitantes. Crenças limitantes. O que são crenças limitantes? É tudo aquilo que nos impede de fluir, tudo aquilo que é colocado na nossa mente, dizendo você não vai conseguir, você não é capaz, você não pode, para você não tem jeito. São crenças limitantes. Levamos isso ao longo da vida. Tem pessoas que carregam isso a vida toda, gente. As pessoas deixam de viver o melhor de Deus, deixam de aproveitar oportunidades magníficas, porque a crença limitante faz você nem ir a alguns lugares. Vamos lá fazer tal coisa, não vou não, porque eu não consigo. Vamos lá, mas eu não sou bom nisso, eu nunca consegui fazer, eu nunca consegui dar sorte, eu nunca consegui, sabe? Crenças limitantes impedem você de viver promessas maravilhosas. E hoje iremos falar sobre pessoas que sofrem com complexo de inferioridade devido às crenças limitantes. Meu Deus, isso é forte. Pessoas que sofrem com complexo de inferioridade, se sentem inferior, se acham incapazes, se acham que não conseguem, que pessoas vão sempre conseguir mais do que elas, que pessoas vão sempre estar em condições melhores do que elas por conta do complexo de inferioridade. Já quero pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Esse convite é para quem não é inscrito. Se inscreva no nosso canal. Neste momento é gratuito, você não paga nada por isso. Você se inscrevendo, você vai entrar na nossa lista de oração, onde todos os nossos inscritos no canal, todo aquele que faz parte da família Café com Palavra, que é uma família muito abençoada. Essa família nasceu no mês de janeiro de 2023. Vocês sabiam disso? Café com Palavra existe desde janeiro de 23. Aqui no YouTube, estamos aqui há um pouco mais de 8, 9 meses. Aqui nós somos novinhos aqui, mas essa família já existe há muito tempo. Então, quando você se inscreve, você participa dessa família. É uma corrente de oração, onde você recebe todos os dias uma oração. Alguém estará intercedendo por você. Após se inscrever, eu peço para você deixar o like, esse joinha aí abaixo, tá certo? Deixa o like. Esse like você está dizendo para o YouTube: esse conteúdo é muito bom. Quando você faz isso, gente, você está me ajudando a evangelizar. Sabia disso? O YouTube ele vai recomendar esse nosso conteúdo para outras pessoas, porque ele vai entender que é um conteúdo onde tem palavras que edificam, onde tem informações relevantes, onde o conteúdo é abençoador, e ele manda para as pessoas de outras cidades, outros estados e até de outros países. Foi assim que o Café com Palavra alcançou pessoas em vários lugares do nosso Brasil e está correndo já para outros países também. Tá certo, queridos? Dito isso, vamos para o nosso texto bíblico. Falaremos sobre o complexo da inferioridade. É forte, hein? Vamos lá, minha gente. Juízes, capítulo de número 6, o verso de número 14. A palavra do Senhor nos diz assim: Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Verso 15. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel?
A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Meu Deus. O complexo de inferioridade, gente, é um dos problemas maiores que uma pessoa pode ter na vida. O complexo de inferioridade é uma das crenças limitantes que mais impedem pessoas extraordinárias de alcançarem os seus maiores objetivos. E o texto que ora acabamos de ler está falando acerca de um homem, sim, um homem muito importante na história do povo de Israel. Um homem que seria um ícone, inclusive depois de tantos anos falaríamos deste homem. Porém, até esse presente momento, esse homem não sabia o tamanho do seu potencial. Esse homem não sabia o quanto ele seria importante para mudar a história de um povo, mudar a história de pessoas, transformar vidas. Esse homem não sabia. Assim como eu estou hoje ministrando para pessoas que estão me assistindo nesse momento, que você não tem noção do tamanho do seu potencial, que você não sabe o quanto Deus conta com você para que vidas sejam abençoadas, para que propósitos sejam realizados, para que projetos sejam feitos. Deus está contando com você. Esse é o motivo principal de eu estar aqui, gente. Eu estou aqui no Café com Palavra todos os dias, de segunda a sexta. É para você, é por você. Tem gente que não entendeu isso ainda. Então Deus te traz um conteúdo gratuito, abençoador, tanto no ponto de vista bíblico, emocional, psicológico, terapêutico. Isso é raro aqui na internet. Vamos encontrar pregações falando da parte espiritual. Vamos encontrar psicólogos, terapeutas falando da parte emocional. Mas você encontrou um lugar onde você vai ver o ponto de vista emocional, psicológico, terapêutico. Você vai ver, aqui você tem um apanhado de coisas, entendendo que muitas coisas às vezes vão dizer que a raiz é espiritual, mas a raiz é terapêutica. Vão dizer que a raiz é psicológica e às vezes a raiz é espiritual. Aqui você consegue entender todos os pontos de vista. Olha o cuidado de Deus por você. Se você colocar nos comentários aí, Deus cuida de mim. Inclusive essa é a palavra profética de hoje. Todos os dias nós temos a nossa palavra profética. Lembra dela? Todos os dias. Coloca aí, Deus cuida de mim. Essa é a palavra de hoje. Digita aí nos comentários, Deus cuida de mim. Olha o cuidado que Deus tem por sua vida em trazer para você esse material maravilhoso para você entender o tamanho do seu potencial, o quanto você pode render. Eu estou pregando para pessoas que estão como Gideão, alguém que vão chegar longe, alguém que vai, alguém que tem potencial, que tem sabedoria, que tem capacidade para viver o extraordinário, mas infelizmente se auto-sabota. Por quê? Porque as crenças limitantes disseram para você que você não é capaz. Disseram para você que você não tem qualificação, que você não tem inteligência o bastante para poder chegar lá. Aqui a Bíblia diz, gente, que os midianitas, que eram inimigo do povo de Deus, eles já haviam cercado a cidade e durante 7 anos eles estavam oprimindo o povo de Israel. Eram 7 anos de opressão, era muito tempo que eles estavam sendo oprimidos. Tudo aquilo que Israel semeava, os midianitas vinham e colhiam. Tudo aquilo que Israel fazia, os midianitas vinham e acabavam com tudo. Essa nação, eles eram terríveis, eles eram impiedosos, acabavam com tudo o que Israel fazia. Israel foi empobrecendo, Israel foi se definhando, Israel foi simplesmente perdendo todos os seus recursos, porque os inimigos levavam tudo o que eles tinham. Essa era a situação de Israel, o povo perecendo, e havia alguém, gente, preparado para defender Israel, preparado para lutar por aquela nação, porém esse alguém tinha crenças limitantes. Deixa eu dizer uma verdade que talvez doa, mas era para sua família estar vivendo uma situação melhor. Você já parou para pensar isso? Era para o seu casamento, meu irmão, estar em outro patamar. Era para os seus filhos estarem em uma escola melhor.
era para você estar em um emprego melhor, era para você estar em uma condição de vida melhor. Ei, mulher, era para você estar vivendo algo melhor, espiritualmente, emocionalmente, financeiramente. É assim. Pastor, então por que não estou? É o inimigo? Não. São crenças limitantes introduzidas na sua mente. São bloqueios emocionais que te impedem de aflorar, de deixar fluir esse potencial que está preso aí dentro, como eu deixei muito tempo. Como eu me limitei muito tempo dizendo quem sou eu para fazer, quem sou eu para falar, quem sou eu para falar. Não é sobre nós, gente, é sobre o Deus que está na nossa vida. Mas eu preciso simplesmente, aprenda isso, aprenda a confiar em Deus e acreditar em você. Ao longo dos anos, gente, ministrando, ensinando, discipulando, eu conheço muita gente que confia em Deus. Ah, pastor, eu confio em Deus. Eu não duvido que você confie em Deus. Você confia sim. Você confia tanto em Deus e isso é fundamental. Porém, você deixou de acreditar em você. Só confiar em Deus e não acreditar em você não é o bastante. Confiar em Deus e não acreditar que você tem potencial para romper, para crescer, para prosperar, para vencer na vida, isso não te leva a lugares altos. Confiar em Deus, gente, faz boa parte do trabalho. Porém, acreditar em você, o trabalho vai ser feito de forma completa. Coloque nos comentários aí se você confia em Deus e acredita em você. Porque muitas vezes eu não acredito em mim. Eu não acredito que eu sou capaz. Eu confio em Deus. Mas como eu confio em um Deus Todo-Poderoso que faz tudo, e ao mesmo tempo eu não consigo confiar que esse Deus me capacitou para isso. Será que essa confiança ela é verdadeira? Ela é plena? Se eu confio em Deus, era para eu confiar também que Deus me deu recursos para eu acessar as bênçãos. Se eu confio em Deus de fato, era para acreditar que em mim existe uma chamada, existe uma promessa, existem bênçãos para acreditar, para viver, para vivenciar. Então, se eu confio em Deus, era para a minha crença em mim ser maior. Sim ou não? Sim ou não? Será que faz sentido para vocês isso? Essa confiança em Deus, sem acreditar em mim, gente, me paralisa, me deixa incompleto, me faz estar numa situação onde eu não vivo todas as bênçãos que Deus tem para mim, mesmo confiando em Deus, mesmo sendo de oração, mesmo indo para o monte, mesmo fazendo tantas coisas, eu confio em Deus, mas não acredito em mim. E eu deixei de acreditar em mim, gente. E aí entra a parte psicoterapeuta do negócio, onde eu falei para você, talvez você encontra uma mensagem somente de cunho espiritual e não consegue entender a parte emocional. Não consegue entender que o fato de eu não acreditar em mim tem a ver muito mais com o emocional do que o espiritual. Confiar em Deus é a parte espiritual. Acreditar em mim é a parte emocional. Então, às vezes o espiritual tá bom, mas o emocional tá ruim. Como tem pessoas que às vezes o emocional tá bom, ela acredita muito em si, mas não confia em Deus. Fica incompleto também. Alguém está entendendo isso aí? Está dando para entender, gente? Então é por isso que existe essa junção, precisa ter essa junção do espiritual juntamente com o emocional. Porque quando o meu emocional está ferido, eu não acredito em mim, gente. Quando eu passo por muitas frustrações, por muitos traumas que não foram ressignificados, que não foram tratados, eu não consigo confiar em mim. Eu não consigo confiar que eu sou capaz. Eu não consigo confiar que eu sou inteligente o bastante. Pelo contrário, eu tenho um complexo de inferioridade. Eu não me sinto preparado nunca. Eu não me sinto pronto. Eu não me sinto bom o bastante para fazer ou para ir, para realizar. Porque eu confio em Deus, mas eu não acredito em mim. Aqui estamos falando de um homem que confiava em Deus. Estamos falando de um homem, gente, que seguia as leis como deveria ser seguido. Um homem que conhecia a Escritura, a Torá, conhecia os milagres. Um homem que conhecia possivelmente os seus antepassados, não muito distantes, atravessaram o Mar Vermelho, viveram o milagre do Mar Vermelho. Os seus antepassados possivelmente viram as muralhas de Jericó cair, viram o Rio Jordão se abrir. Então falar em confiar em Deus para Gideão, gente, é chovendo molhado. É claro que ele confiava em Deus, mas ele não acreditava em si. Ah, meu Deus, está fazendo sentido para você? Eu sinto Deus nessa mensagem. Ele confiava em Deus, sim. Pode ter certeza, muito mais que eu e você junto. Ele confiava em Deus, sim. Mas acreditar em si que era o problema.
Então esse homem está malhando trigo no lagar. Ele está trazendo ali o alimento para a sua casa. E quando Deus manda o anjo conversar com Gideão, gente, começa o problema. Porque quando o anjo vai conversar com ele, diz: o Senhor é contigo, homem valoroso. Olha Deus colocando Gideão para cima. Olha Deus mandando um anjo ali para aumentar a autoestima de Gideão. E às vezes a gente precisa disso. Mas quando o anjo vai aumentar a autoestima, chamando ele de homem valoroso, de homem precioso, de homem importante, ele falou: peraí, se o Senhor fosse comigo mesmo, não estava acontecendo isso aí. Ou seja, Deus não é comigo. Deus não está comigo nesse momento, eu estou sozinho. E o anjo vai conversando com ele, em dado momento o anjo falou: você vai livrar Israel das mãos dos inimigos. Será você que vai fazer isso. Você ora muito e age pouco. Você confia muito em Deus, mas acredita pouco em você. Essa era a conversa do anjo com Gideão. E essa é a conversa de Deus para algumas pessoas nessa manhã. Você ora muito e tá bom, não é para diminuir a oração, não. Você só precisa aumentar a confiança em você. O mesmo nível da oração aumenta a confiança em você, nivela isso. O Senhor é contigo, você vai livrar. E aí entra o problema. Gideão, ele confessa que ele não acreditava nele, que ele tinha um complexo de inferioridade, e esse complexo de inferioridade tinha uma explicação. Ele falou: peraí, como eu posso fazer isso? Olha o que ele falou, gente: a minha família é a mais pobre em Manassés. Perceba que o problema não era só com ele, era com toda a família. O problema, a crença limitante aqui, gente, era uma crença que foi enraizada desde o seu nascimento, desde a sua infância. Alguém falou para ele desde pequenininho: sua família é pobre, os seus pais são pobres. Você não consegue as coisas porque você é pobre. Somente os ricos conseguem. Somente os ricos são importantes. Somente os ricos vão ser felizes. Você é pobre. A crença da pobreza estava enraizada na mente e no coração de Gideão. Está fazendo sentido para você? Coloca alguma coisa nos comentários, um glória a Deus, um aleluia. Fala que faz sentido, que não faz também. Coloca algumas coisas aí, eu preciso ler isso aqui. Preciso ler o seu comentário depois. A crença da pobreza. Algum de vocês nasceram de uma família pobre? Eu vou levantar as duas mãos e os pés aqui. A crença da pobreza nos limita, gente. Por ser pobre, você não vai ter educação de qualidade. Por ser pobre, não vai ter saúde de qualidade. Por ser pobre, você não vai ter voz ativa. Por ser pobre, você não vai ser ninguém. Por ser pobre e negro, no meu caso, vai ser mais difícil. Você não vai ganhar dinheiro. Você vai sempre trabalhar de sol a sol. Você não vai ter família. Por ser pobre e preto, você vai... Sabe, gente? Crenças limitantes relacionadas à pobreza. Eram essas crenças que limitavam esse homem aqui, que era uma potência, esse homem que era alguém que iria romper, iria crescer. Mas a crença da pobreza acabava com tudo. Eu perguntei se alguém já foi pobre aí, se alguém nasceu na família pobre. E eu posso dizer com toda a propriedade, gente, como isso dificulta a vida. Como isso atrapalha a vida de alguém, gente. Crescer em um ambiente de pobreza não é o problema maior. Crescer em um ambiente de pobreza não é o pior dos mundos. A dificuldade maior é quando essa pobreza fica enraizada na sua mente até depois que você cresce. Até depois que as situações mudam, você continua com a mentalidade pobre, com a mentalidade escassa, com a mentalidade fechada. O problema maior é quando isso não sai, é quando não é tratado isso em você. Você vai sempre viver uma vida no limite, sempre apagando incêndio, vendendo o almoço para comer a janta. Você olha e fala: peraí, era para estar vivendo melhor porque eu ganho um pouco mais. Agora eu trabalho um pouco mais porque a vida financeira não muda, porque o ciclo da pobreza, lembra nós falamos sobre ciclos repetitivos? É porque a crença limitante da pobreza está aqui, gente. É muito mais aqui do que no seu bolso. Está muito mais no cérebro do que qualquer outro lugar. Eu tive que quebrar esse ciclo de pobreza, gente, emocional. Antes da pobreza financeira, é a pobreza emocional. É a mente pobre, é o coração pobre, é o espírito pobre. De você olhar e falar: eu não vou conseguir, eu não vou alcançar, eu não vou sair. É você levar, mesmo depois de grande,
as lembranças do barraquinho de madeira, daquela casa cheia de goteira. Alguém viveu numa casa assim? Cheia de goteira, onde começava a chover, você tinha que preparar as panelinhas já. Ó, coloca ali, tem uma goteira. Já sabia até onde eram as goteiras da casa, é ali, coloca a vasilha ali, coloca o bule ali. Ó, aquela goteira maior tem que ser uma panela maior para aquela goteira. Olha, não tem gás, é fogão de lenha. Até ter dinheiro para comprar um gás, era 2, 3, 4 semanas cozinhando no fogão de lenha. Muito mais do que essa pobreza de faltar as coisas, gente, é quando a nossa mente está escravizada nisso. De usar o resto de uma roupa que alguém usou. De ter que pedir esmola para poder se alimentar. Era essa as crenças limitantes na cabeça de Gideão. Então tem pessoas que estão vivendo, que viveram isso e até hoje se sentem presas ao passado, não conseguem quebrar o padrão, não conseguem se libertar das crenças limitantes. Esse complexo de inferioridade está destruindo o seu emocional. Eu não sabia o que era passeio na escola, gente. Vai ter passeio para o zoológico, vai ter passeio para o Sesc, quem é de São Paulo conhece aqui. Gente, eu nunca fui. E não é porque minha mãe não deixava, não é porque minha família não, porque não tinha condições, a pobreza era muito grande. Não tinha, então eu já nem levava autorização, a professora dava autorizaçãozinha, daí para a mãe assinar, mandar o dinheiro, eu já nem levava, gente, porque era triste falar para minha mãe, mãe, eu tenho um passeio, filha, você não tem dinheiro para ir, filho. Não vai dar para você ir, eu já sabia qual era a resposta. Então tinha vezes que eu abri meu caderno, tinha um monte de autorização lá dentro, eu não dava nem para minha mãe assinar. Uma mãe solteira, com 5 filhos, gente, sem condições nenhuma. Era esse ciclo que eu vivia. Mas um dia eu decidi quebrar esse ciclo. Um dia eu decidi quebrar essa crença limitante de viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Mas eu precisei estourar a bolha e falar, eu vou viver isso. Gideão olhou e falou, a minha família é mais pobre. A minha família é mais pobre e eu sou menos importante. Minha família é mais pobre, eu sou aquele que não sabe, eu sou aquele que não tem, eu sou aquele que não tem expressão nenhuma na minha casa. Lembra que eu falei na palavra de ontem, gente? Eu, por ser o caçula de casa, muitas das vezes as crenças limitantes eram um pouco maiores para o caçula. Tem a parte do caçula ser mais bajulado, claro que tem. Tem a parte boa do caçula também, claro que tem. Mas tem a parte das crenças limitantes. Você calado já está errado. Você é o último a falar, o primeiro a apanhar. Então, se sou o último a falar e apanho primeiro, quem quer apanhar, gente? Eu não vou falar nunca. Então eu vou me travar, então eu vou ficar quietinho, ninguém quer apanhar. Lembra das crenças limitantes? O menos importante da casa. São crenças limitantes que são impregnadas, e não foram impregnadas com raiva, não é porque minhas irmãs ou minha mãe queria me traumatizar. Claro que não, gente. São crenças limitantes que nós enfrentamos na vida. E hoje eu olho e falo, glória a Deus pelas crenças limitantes. Foram elas que me fizeram enxergar e chegar aqui, poder falar para você que tem como quebrar o ciclo, que tem como estourar a bolha, que tem como viver o milagre de Deus. Gideão teve que entender a sua importância, a sua relevância. Ele teve que tomar posse daquilo para a sua vida, para que só a partir daí ele pudesse ir lá vencer a batalha. Com 300 homens apenas, ele venceu um exército gigantesco. Ele sempre teve esse potencial, ele sempre foi líder, ele sempre foi estrategista, gente. Ele sempre foi. Não foi o que aconteceu naquele momento, não. É que houve um milagre, o anjo veio sobre Gideão. O milagre já estava nele, já estava nele. A capacitação já estava na vida dele sempre, gente. Ele só não acessava aquilo. Eu demorei para acessar o potencial que tinha, que havia na minha vida. Eu demorei para acessar. Mesmo depois de crente, de evangélico, de cristão, de pastor, de pregador, eu demorei para acessar. Eu demorei, gente. Eu demorei. Então eu não estou aqui condenando você que confia em Deus e não acredita em você, porque muitas das vezes eu fazia isso. Eu confiava muito em Deus e não acreditava em mim. Eu demorei para acessar esses recursos que Deus já nos deu. Eu demorei para viver isso. Por isso quando as pessoas falam, que precisa de terapia é fulano, que precisa de terapia é Beltrano. Todo mundo precisa de terapia, gente. Todo mundo precisa. Parece ser uma fala óbvia por um terapeuta falar isso, mas todo mundo precisa. E um dia na sua vida você vai perceber que essa fala é verdadeira. Um dia você vai perceber isso. Talvez não é para hoje, não é para a semana que vem, não é para o ano que vem. Um dia você vai falar, olha, bem que aquele pastor falou.
naquele dia que todo mundo precisa de terapia. Porque não é só para quem é doido, não é para quem tem problema, não é para quem tem depressão, não é para quem tem ansiedade, é para quem quer crescer. É para quem não quer repetir os ciclos que os pais repetiram, que os avós repetiram, que a família repetiu. É para alguém que quer simplesmente aflorar todo o seu potencial. É para vencedores que estão travados. É para vitoriosas que estão com a mente cauterizada por tanta coisa ruim que aconteceu. Então você precisa entender coisas que Deus está trazendo como recursos e você não acessa. Você não toma posse. Você não vive isso. Por quê? Porque as crenças limitantes, inclusive até em relação à terapia, foram impregnadas na sua mente. É coisa para rico, é frescura, é mimimi, não é para mim, é que eu sou homem, é que eu não sou. Gente de Deus, se vocês soubessem como existem coisas maravilhosas que Deus tem preparado para nós, gente. E eu demorei tanto para acessar. Porque essas mesmas crenças limitantes que talvez estão na sua mente, estavam na minha também. Como eu demorei, gente. Como eu demorei. Gideão acessou isso. Ele se permitiu isso. Com medo, com insegurança, ele fez prova de Deus, ele falou algumas coisas ali, olha, se Deus fizer isso e fizer aquilo, é para eu ir, depois Deus fazia, não preciso de outro sinal, Deus deu outro sinal, Deus deu outro, Deus deu outro. Quantos mais sinais você vai querer para Deus, para você fazer o que tem que ser feito? Vai ficar até quando pedindo sinais para Deus? Você já sabe o que tem que fazer. Você já sabe, hoje é quarta-feira, gente. Estamos terminando o mês de junho, terminando o primeiro semestre. Hoje é dia 25 de junho, gente. Está terminando o primeiro semestre do ano. Está esperando o quê? Para tomar decisões importantes na sua vida. Para assumir o controle da sua vida. Para de ficar inventando desculpa. Minha família é pobre. A minha também é, gente, até hoje. É que eu sou menos importante até hoje. Eu nunca deixei de ser o caçula da minha casa, gente. Das minhas irmãs. Não tem como. Depois de mim não nasceu mais ninguém. Era para eu ser o menos importante até hoje. Mas eu decidi viver o que Deus tem para minha vida. Entende? Eu me colocava naquela posição de vulnerabilidade, de incapacidade, de não ter experiência, de ser o último a falar, de não ter voz, de me posicionar da maneira que me colocaram. O dia que eu falei, não, eu quero me posicionar diferente. Eu quero acessar o que Deus tem para mim, eu quero viver o que Deus preparou para mim. O jogo mudou, as coisas mudaram de rumo. Não é se lamentando, colocando desculpa, mas é por isso, é por aquilo, é porque meu cabelo é duro. Não, gente, não mudou nada. A gente continuei negro, cabelo duro, continuei morando na periferia, mas dentro de mim foram acessados coisas, códigos, como diz alguns famosos aí, que fizeram mudar, que mudou coisas aqui no meu coração. Eu quero orar por você, porque Deus quer que você acesse o melhor de Deus para a sua vida. Coloque a mão sobre o seu coração. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe para alguém que tem um complexo de inferioridade. Se acha feio, gordo, magro, alto, baixo, alguém que não se aceita. Porque o problema maior não estava nas pessoas, estava em mim. Eu não me aceitava. E se eu não me aceitava, como as pessoas iriam me aceitar? Reflete nisso. Coloque a mão no coração, vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, diante dessa mensagem, dessa palavra tão poderosa nessa manhã de quarta-feira, eu abençoe este homem, abençoe esta mulher, abençoe essa pessoa. Derrama sobre ele, sobre ela, chuva de bênçãos, vitórias, em nome de Jesus, para que ele possa acessar os recursos, acessar as bênçãos que o Senhor tem para ele e tem para ela. Em nome de Jesus, ó Pai, tira toda a crença limitante, de complexo de inferioridade da mente dessa pessoa, para que ela possa entender que coisas maiores o Senhor tem preparado para o teu filho e para a tua filha. Realiza, Senhor, o sobrenatural impossível. Eu abençoo no teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Respira fundo aí, meu irmão, minha irmã. Sorrisão 915. Onde está ele? É isso mesmo. Todo complexo de inferioridade seja desfeito na tua vida. Que você venha viver o melhor de Deus na sua vida. Que você venha alcançar o melhor de Deus. Se você possa chegar a lugares, se você venha pisar em lugares, se você olha assim e fala, eu imaginei que nunca imaginei que fosse pisar aqui. Nunca imaginei que fosse estar neste lugar. Que você possa viver isso, gente. Porque hoje eu vivo isso. De repente eu olho para situações e falo, meu Deus, aquilo que até alguns anos atrás era simplesmente um sonho, era uma oração, hoje eu estou vivendo tudo isso. E sei que Deus tem muito maior.
Deus tem coisas maiores. E Deus tem coisas maiores para a sua vida também. Mas precisa atitude, precisa ajuda. Como eu falei, tem um âmbito espiritual, emocional. Você precisa entender. O problema é o que é espiritual, vamos resolver no espiritual. É emocional, vamos resolver no emocional. Faça o que tem que ser feito, mas viva o que Deus tem para a sua vida. Tá certo? Deus te abençoe. Beijo no seu coração. Lembrando que o nosso novo canal está saindo já. Está saindo nosso novo canal de oração, onde teremos oração ao meio-dia e 11 horas da noite. Eu quero você orando comigo. Tudo aquilo que é espiritual, Deus vai fluir na nossa vida, gente. Café com Palavra, vamos cuidar forte aqui do nosso emocional. Tem espiritual também, com certeza, mas estamos cuidando aqui, focando muito nas emoções, que é onde muitos de nós aqui aprendemos a confiar em Deus e não acreditar em nós. Então, Café com Palavra é para isso. E esse grupo, esse novo canal de oração vai fortalecer o nosso espiritual. Beijo no seu coração, que estamos juntos, em nome de Jesus.